Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer 3 exemplos para identificar se é aplicação linear ou não. Todos esses 3 exemplos vai estar dentro de RN e a ideia é essencialmente explicar de bater o olho, saber se é ou não é aplicação linear. Se for, prove. Se não for, contra-exemplo. Ou explique por que não é. Então, o primeiro exemplo é o seguinte: T1 de xy igual a 2x mais 3y, x menos y, x mais 2y. Isso aqui vocês podem encarar como uma aplicação que vai de R2 para R3. Minha entrada, 2 coordenadas. Minha saída, 3 coordenadas. E a ideia, para mostrar que é linear ou não, bem, essencialmente é linear na primeira coordenada? É. É linear na segunda coordenada? É. É linear na terceira coordenada? É. Então isso aqui tem que ser linear. Então, vamos provar isso. T1 é linear. Pois, se eu colocar V1 igual a x1, y1 e V2 igual a x2, y2, nós temos que T1 de V1 mais V2 é igual a T1. Quem é V1 mais V2? Soma coordenada por coordenada. x1 mais x2, y1 mais y2. Agora, quem é T1 de x1 mais x2 e T1 de y1 mais y2? Então, vamos lá. A primeira coordenada, eu faço a primeira coordenada das 3. Eu faço 2 vezes a primeira coordenada, mais 3 vezes a segunda coordenada. Então, quem é 2 vezes a primeira coordenada? Mais 3 vezes a segunda coordenada. Agora vamos olhar a segunda coordenada. X menos y. Então eu faço a primeira menos a segunda. Opa, eu botei parênteses demais? Não, tá certo. Então, a primeira é x1 mais x2 menos y1, y2. Tá? O menos já botei em evidência. E, finalmente, a última coordenada é x, ou seja, a primeira coordenada, mais 2 vezes a segunda. x1 mais x2, mais 2 vezes y1 mais y2. Sabendo disso, o que nós temos? Essencialmente, repete o que a gente já fez várias vezes. Separa o x1 com y1 e x2 com y2. 2x1 mais 3y2, 3y1, x1 menos y1, mais x1 menos y1, e quem é a terceira coordenada? x1 mais 2y1, mais, agora eu vou colocar o x2. 2x2 mais 3y2, x2 menos y2, e, finalmente, x2 mais 2y2. Foi o que a gente fez. Pode olhar, se somar esse com esse, vai dar o de cima. Então, quem é isso? Isso aqui é exatamente T1 aplicado em x1, y1, mais T1 de x2, y2. E acabou. Então, o primeiro caso está feito. E o segundo, o número 2, que é provar que T de lambda V é igual a lambda de TV, eu vou deixar como exercício. É repetir o que foi feito, tanto ou na aula passada, ou repetir o que está aqui em cima. Tá? Mas, essencialmente, com as devidas adaptações. Então, só para lembrar, T1, T1. Então, vamos olhar o T2 agora. Se é linear ou não. Vamos ver. O que eu estou fazendo? Agora eu estou fazendo o contrário. Minha entrada tem 3 coordenadas, contrário em relação à primeira. E minha saída
tem duas coordenadas. Esse aqui é o meu T2. Uma aplicação que vai de R3 para R2. A pergunta, é linear? Sim ou não? Ou seja, o que eu estou fazendo? X menos Y, 1 mais Z. A questão é que, quando eu olho, é linear na primeira coordenada? É linear na segunda? Eu vou querer dizer não, quando eu digo linear no sentido de só ter termos de grau 1. Grau 0, não quero. Então, não é linear em relação à segunda coordenada. Se não é linear em relação à segunda coordenada, eu espero que isso aqui, e de fato não vai ser aplicação linear. Então vamos ver isso aqui. Quem é T de 0, 0, 0? É igual a 0, 1. Então, T2, né? Logo, T2 não é linear. Por quê? Foi provado na aula passada que T2, se T fosse linear, T de 0 é 0. E finalmente, o último exemplo. É o seguinte. Agora eu tenho T3, que está entrada 4 coordenadas, está saindo 2 coordenadas. E eu pergunto se isso aqui é uma aplicação linear ou não. Olhando, a primeira coordenada é linear? Não. Então a aplicação já não é linear, independente se a segunda é linear ou não. Então, para provar isso, o que a gente vai fazer? Uma delas, tem várias maneiras de fazer, mas uma delas é o seguinte. Vamos pegar V igual a 1, 1, 0, 0. Então nós temos que T3 de V é igual a 1, 0. Agora, quem é T3 de 2 vezes V? T3 de 2 vezes V é igual a T3 de 2, 2, 0, 0. E isso aqui vai ser igual a 4, 0, que é diferente de 2 vezes T3 de V, que é igual a exatamente 2, 0. Logo, T3 não é linear. Essencialmente, no fundo, o repeteco de se um espaço em Rn é espaço vetorial ou não. Basta olhar como que estão as coordenadas. Se for linear, é espaço vetorial. Quando eu digo linear, ax mais by mais cz. Termo constante não existe. Se não for linear, então a aplicação não é linear. É por isso que o nome aplicação linear sai disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.